Olá, meu nome é André Luiz e seja bem-vindo ao canal Tribuno. Você já entendeu que aqui é o lugar de você que entende que com perseverança você vence e desistir definitivamente não é uma opção. Como eu sempre digo, aqui o papo é reto, tô escutando a musiquinha. Hoje nós vamos falar de poderes administrativos. Mas antes de seguir, vou fazer aquele pedido de você clicar aqui para se inscrever no canal, apertar aí no joinha e se prepara. Aperte os cintos que vamos decolar. No âmbito do direito administrativo, os poderes administrativos são os meios que a administração pública possui para poder servir com eficiência e busca do interesse público. Entre os poderes fundamentais, destacamos dois: o poder vinculado e o poder discricionário. O poder vinculado é aquele que a administração pública não possui margem de escolha. Tudo aquilo que é necessário ser feito está descrito na própria lei. Não existe mérito administrativo, avaliação de conveniência e oportunidade. Tudo que o administrador precisa fazer está escrito na lei e ele é preso à lei. Lembra do princípio da legalidade? Que é um exemplo de ato vinculado? Você que cumpriu com todo o período de contribuição para a fim de previdência. E, ao final, tudo ok, você pede a sua aposentadoria. A administração pública pode avaliar se vai te conceder ou não a sua aposentadoria? Claro que não. Esse é um ato vinculado. Uma vez que você cumpre todos os requisitos que a lei determina, nasce para você o direito. E a administração pública ela tem que conceder para você a sua aposentadoria. É claro que ao longo do período que você está trabalhando, que você não adquiriu o direito, que você tem uma perspectiva de direito, esses requisitos podem mudar. E aí você tem que atender a mais requisitos, ter o seu direito adquirido. Mais uma vez, adquirido o direito, pronto, a administração pública é obrigada a cumprir aquilo que a lei determina. Lembra a legalidade estrito sensu? Pois é, nos atos vinculados, no poder vinculado, a administração pública ela está vinculada ao que a lei determina. Diferente disso, nós temos o poder discricionário. No poder discricionário, nós vamos avaliar um binômio: necessidade e conveniência. Tudo isso em busca de atender o interesse público. Mas eu tenho que compreender o seguinte, que até mesmo esse poder discricionário, onde eu tenho uma margem de liberdade, de escolha daquilo que eu vou fazer em prol do interesse público, ele não está de qualquer maneira. Também a lei vai dizer qual é essa margem de discricionariedade que eu tenho. Ou seja, eu não posso confundir discricionariedade com arbitrariedade. A discricionariedade é uma ferramenta, é um instrumento que permite ao administrador avaliar a melhor solução à situação que ele apresenta. Vou citar um exemplo. Bem, é fácil entender que todos nós adquirimos bens e direitos, não é verdade? Vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui uma repartição pública, onde nós vamos atender, ao público em geral. Essa repartição pública está num lugar muito quente. Será que essa temperatura, para poder colocar aquele ambiente mais apazível para aquelas pessoas que vão lá frequentar, será que um ventilador dá conta? Será que um ar-condicionado dá conta? Essa margem de discricionariedade, essa margem de liberdade para melhor atender, fica ao cargo do administrador avaliar se dentro dos conceitos técnicos, ali, aquele ambiente, é necessário um ventilador ou um ar-condicionado e qual potência do ar-condicionado. Não seria a lei que diria para ele, em determinado local, use determinado aparelho. É impossível que a lei preveja todas as situações. E, por isso, existe o poder discricionário da administração. Ou seja, discricionariedade não é fazer de qualquer maneira. É uma liberdade controlada. É avaliada oportunidade e conveniência, em busca de garantir o interesse público. Porém, não para aqui. Existem outros principais poderes de administração pública, e vamos tratar aqui agora. Um deles, lá na outra aula, nós já começamos a tratar.
o poder hierárquico. Lembra quando eu falei de desconcentração? Pois é por conta do poder hierárquico que permite que a administração ela possa ordenar os seus órgãos e seus agentes. Assim, eles vão bem desenvolver suas atividades, corrigindo os desvios, obedecendo as diretrizes e garantindo eficiência e eficácia das funções públicas. Então, quando eu falo em poder hierárquico, eu tenho que imaginar o seguinte: eu estou falando que se hierarquia existe subordinação. Existem órgãos superiores e órgãos subordinados. Eu vou falar também numa questão de fiscalização, ou seja, o órgão superior poderá revisar, corrigir ou até mesmo anular o ato praticado pelo órgão inferior. Mas também é por conta do poder hierárquico que vou poder falar sobre delegação e avocação de competências. Eu vou poder delegar competências para órgãos que estão ou não na mesma esfera administrativa que a minha, isso sempre respeitando a lei. E, claro, para órgãos diretamente subordinados a mim. Agora, quando eu falo de avocação, eu estou falando de competências que estão em órgãos diretamente subordinados a mim. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Um determinado agente, ele foi submetido a um procedimento administrativo que importava em uma sanção. No meio da apuração, órgão superior àquela autoridade, ele avoca a competência para poder ela decidir. Isso pode acontecer? Sim, é possível sim. Um órgão imediatamente superior avoca a competência para poder chegar e emitir ali a decisão. Agora vamos tratar do poder disciplinar. Quando se trata do poder disciplinar, a gente fica muito tranquilo porque o nome já é autoexplicativo. A gente já entende que vai ter sanção no final das contas. Pois é, o poder disciplinar nada mais é do que o poder da administração pública em aplicar sanções nos seus agentes e em particulares que estejam à administração pública de uma alguma maneira vinculada. Via de regra, esse vínculo é um contrato, tá? Características do poder disciplinar. Qual é a finalidade? Manter a ordem e a disciplina dentro da administração pública. Essa é a primeira. Segundo, esse poder disciplinar, para ser aplicado, ele tem que sempre atender o devido processo legal. Com o devido processo legal, eu vou entender aquela sequência de atos descritos na lei que confere às partes, no caso ali os interessados, o contraditório e a ampla defesa. Contraditório é o direito das partes serem informadas de tudo que acontece dentro do processo, inclusive de rebater cada coisa que é imputada ao agente. Se eu pudesse resumir, contraditório é o direito de ser ouvido e de contestar. Agora temos a ampla defesa. A ampla defesa é uma garantia. Ela permite a produção de provas, a elaboração de argumentos, o uso de instrumentos jurídicos para poder garantir a defesa daquele que está sendo acusado. Mas eu tenho que entender a ampla defesa com uma certa divisão. A questão da autodefesa e a questão da defesa técnica. A autodefesa é o direito da pessoa chegar e se manifestar e se contrapor àquela imputação que está sendo colocada. E isso aí independe de um palavreado, um vocabulário mais rebuscado ou não. É quando a própria pessoa repudia a acusação que é feita. Já a defesa técnica está falando de algo mais sofisticado, algo que um advogado, alguém que conhece do mundo jurídico, vai elaborar as argumentações dentro dos princípios jurídicos, dentro da legislação, da jurisprudência, diante do caso concreto que é apresentado. Fica a pergunta, no processo administrativo disciplinar, faltando defesa técnica, invalida o processo administrativo? Sim ou não? A resposta é não. Não, isso já é uma tese já do STJ e que não. A falta de defesa técnica não invalida o processo administrativo. O importante é que esteja garantido, sim, o contraditório e a ampla defesa. E nisso eu estou falando da autodefesa. O momento em que a parte chega e se manifesta e repudia a acusação que lhe é colocada. Agora vamos ao poder regulamentar. Com o poder regulamentar, eu vou entender a prerrogativa da administração pública em expedir atos normativos visando a complementação da lei com a finalidade da sua fiel execução. Esse poder é exercido principalmente através de decretos e regulamentos. Então, como característica do poder regulamentar, eu tenho que entender o seguinte. Número 1, a sua função é complementar. Eu não vou inovar no mundo jurídico, eu vou complementar aquela lei para que dar sua fiel execução.
Quando eu penso em limites e iniciativas, eu tenho que entender que dentro da administração pública, esse poder vai existir de maneira que ela não inove no mundo jurídico. E não vai trazer nada de novo. Ela está limitada à própria lei. Entendendo que toda norma hierarquicamente inferior encontra seu fundamento de validade na norma hierarquicamente superior. Ou seja, se nós estivermos falando de um decreto do Executivo, temos que entender que esse decreto vai estar vinculado à lei que ele está regulamentando. E ele não pode inovar no mundo jurídico. Por conta de quê? A sua função complementar. Agora vamos partir para o último poder e despenca em prova, que é o poder de polícia. E é necessário dividir aqui, tá? Eu não estou falando do poder de polícia da força policial, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Legislativa. Com o poder de polícia aqui, nós estamos falando da prerrogativa da administração pública limitar e condicionar o exercício de direitos individuais visando o interesse público. Esse poder permite que a administração pública possa controlar atividades privadas em prol do interesse público. Vamos lá. Que história é essa, Zé? Não entendi. Todo mundo fala na liberdade de ir e vir, não é verdade? E todo mundo tem direito de ir e vir aonde quer, como quiser, não é isso? É quase assim. Você já viu ali quando você está dirigindo o seu carro e aí surge aquele sinal vermelho? Por quê? É a administração pública restringindo uma liberdade individual em prol do interesse público, o ordenamento do trânsito, não é verdade? Já imaginou se todo mundo quer exercer sua liberdade de ir e vir, independente do outro? Aí entra o Estado, quando ele passa a atuar com a finalidade de garantir a paz social. Como característica do poder de polícia, nós temos que entender o seguinte, que ele pode ser tanto preventivo quanto repressivo. Ele vai atuar preventivamente estabelecendo normas e condições. Repressivamente é fácil. Ele vai aplicar sanções. E eles se manifestam através de quê? Através das autorizações, das licenças, da própria fiscalização. E uma coisa que é muito importante, que no seu exercício é fundamental que exista sempre uma análise da proporcionalidade e da razoabilidade, daqueles princípios que a gente tratou lá atrás da primeira aula. Afinal de contas, nesse exercício do poder de polícia, na restrição de liberdades individuais, não cabe ao poder público simplesmente agir de uma maneira desproporcional ou fora da razoabilidade. Atender o interesse público é atender o interesse de toda a coletividade, inclusive daquele que é fiscalizado. E aí, estão gostando? Espero que sim, espero que esteja ajudando vocês. E dessa vez a gente tratou sobre poderes administrativos. Tratamos do poder vinculado, poder discricionário, tratamos do poder de polícia, poder hierárquico, poder regulamentar, poder disciplinar, tanta coisa, né? Então, peço que você dê aí o joinha, curta, compartilhe com os amigos e que nos ajude a fazer o canal crescer. Beleza? Forte abraço!